Bem-vindos a mais uma receita do canal e a página Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia. Vou fazer hoje, a pedidos de umas pessoas, nhoque de aipim. Já tenho algumas receitas de nhoque no canal, tem de abóbora, tem de batata doce. Você que quer ver como eu faço, é só procurar no canal e na página que tem as receitas lá. Mas hoje, então, vamos fazer essa receita com aipim e vou dar todas as dicas que eu utilizo, que eu aprendi no decorrer de muitos anos fazendo, para vocês poderem fazer aí na sua casa. Primeiramente, como vocês já devem ter visto, a gente planta o aipim, tem vídeos mostrando como foi plantado, como a gente colhe, como a gente armazena. E antes de mais nada, uma dúvida que surgiu para várias pessoas é como cozinhar o aipim depois de congelado. Então, eu retiro do freezer, coloco na água fria e levo ao fogo, sem sal, sem nada, só o aipim e a água. Quando o aipim amolecer, eu coloco o sal, deixo ferver por mais uns 5 minutinhos e tá pronto. Simples assim. E foi desta maneira que eu cozinhei esse aipim hoje. Cozinhei normal, com sal, depois de que amoleceu. Retirei 800 gramas desse aipim e esmaguei ele, como se fosse fazer um purê, tá? Você pode esmagar com o próprio garfo, dá para fazer. 800 gramas de aipim, tenho aqui um ovo, 40 gramas de queijo parmesão, é aquele seco, tá, pessoal? Então, é bem salgado, bem forte. Como o aipim foi cozido com sal, mas o sal do queijo é o suficiente, tá bom? E aqui eu separei 400 gramas de amido de milho. Essa quantidade de amido de milho vai variar muito de uma receita para outra, porque conforme for deixada a água aqui no aipim, e também tem o tamanho do ovo. Mas eu vou passar bem certinho para vocês o quanto eu vou utilizar. Então, é mais uma receita sem glúten que você pode estar fazendo aí na sua casa. Uma dica bem importante para qualquer tipo de nhoque é que a gente sempre utiliza ele, o que você for usar, os legumes, a batata, o aipim, o que você for usar, sempre frio, tá, pessoal? Deixam esfriar bem, que aí vai menos quantidade de farinha, de amido, do que você colocar. Essa mesma receita você pode fazer com farinha de trigo. A diferença é que com o amido ela fica mais leve. Com a farinha de trigo vai ficar mais pesado o seu nhoque. Aqui não tem mistério, é uma receita bem básica, bem simples, que qualquer pessoa pode fazer aí na sua casa. Se quiser acrescentar temperinho verde, fique à vontade. Então, vou misturar bem, depois vou dar dicas de como congelar, como manter esses nhoque, algumas dicas de molho maravilhosas que vocês podem fazer aí na sua casa. Misturei o ovo e o queijo e vou colocando o amido aos poucos, colocando e mexendo até soltar da mão. Não tem mistério nenhum. Já já eu volto para mostrar o ponto certo para vocês. E olha como fica a massa, pessoal. Uma massa bem firme, tá? Eu não gastei todo o amido, eu vou pesar depois e vou passar bem certinho quanto amido eu gastei. Mas reforço, conforme tem a água no aipim, deixam ele escorrendo bem. Eu retirei da água, deixei um tempo numa peneira para sair todo o líquido. Que quanto menos amido você colocar, ou no caso se fizer com farinha, quanto menos colocar, melhor fica a qualidade do seu nhoque, tá? Aqui com uma espátula ou com uma faca que corta, a gente divide assim, ó, pequenas porçõezinhas. E aí, na bancada, a gente vai fazer rolinhos, ó. Bem fácil, ó. Isso é gratificante de fazer. E se pegar num dia, você pode fazer muita quantidade e congelar. Ou vender, pessoal. Você que trabalha com massas, que vende, é uma ótima dica para vender. Essa mesma massa, a gente pode fazer ela recheada, tá? É só fazer os nhoques individuais e vender, que fica muito legal e o pessoal compra muito. Corta a massinha, coloca um pedacinho de queijo provolone aqui dentro,
Vamos supor que aqui seja o queijo e fecha ele e faz os bolinhos, ó. E aí você vende os nhoques um pouquinho maior porque é recheado. Vende muito, pessoal, podem acreditar nisso. Então aqui eu continuo fazendo, ó. É só fazer os rolinhos. Aí a gente vai colocar em uma assadeira, num refratário. Você que vai fazer no dia, é só colocar na água fervendo com sal. Levantou fervura, o nhoque vai subir para cima na panela e aí tá pronto para retirar. É rapidinho para cozinhar o nhoque, até porque com o amido ele fica bem mais leve. É só ir cortando, separando aqui, porque eu tô cortando mais que um, mas ele não gruda, ele não pega, ó. E você deixa ele bem soltinho. Como eu vou congelar, eu coloco aqui nesse refratário. Coloquei um pouquinho de amido no final aqui do refratário, no fundo. E eu vou preencher, levar ao freezer até que eles endureçam. Depois eu guardo em saquinhos plásticos. E eu tenho nhoque para pelo menos 6 meses eu posso deixar eles guardados. De vez em quando coloco um pouquinho de amido para facilitar, mas não que tenha necessidade, porque ele não gruda. Podem confiar. E fica uma delícia. Sugestão de molhos. Molho de frango é o meu preferido para esse nhoque. Coxa e sobrecoxa de preferência, sem pele, sem o osso. A gente cozinha ela, refoga no caso, alho poró, molho de tomate, sálvia e coloca sobre os nhoques cozido. É tudo de bom. E assim eu vou fazendo. Vocês viram que fácil que é de fazer? Muito fácil. Para você que não come glúten, é uma ótima receita. Você vai estar comendo uma massa sem glúten, satisfazendo a sua vontade e não comendo o tal do glúten. E você que não tem amido em casa, pode fazer com farinha, quem pode comer, que vai ficar bom também. Só que reforço, com o amido é bem melhor. E vai menos também do que a farinha vai um pouco mais. Aqui eu devo ter usado umas 250, 280 gramas para fazer. Com a farinha vai mais do que esse peso, tá? Então eu vou fazendo e já já eu volto para mostrar para vocês toda a minha produção. E olha que beleza. Poucos minutinhos, aqui eu tenho nhoque para 2 vezes, dá 2 porções para minha família. Reforçando, pessoal, para cozinhar, água abundante, colocam o sal antes da água ferver. Quando começa a ferver, a gente coloca a cozinhar. Se a porção for congelada, que nem no caso aqui agora, eu vou levar para o freezer, eu retiro do freezer, eu guardo em saquinhos plástico, o quanto eu uso para fazer em uma vez, tá? Então, retiram do freezer a porção congelada e colocam diretamente na água fervendo com sal, tá? E se for cozinhar agora, também coloca na água fervendo com o sal da mesma maneira. Sempre o sal vai antes que o alimento, porque na hora que a gente coloca o sal na água, ele vai acabar esfriando um pouquinho da água. Então, sempre colocam o sal, deixam ferver e aí a gente coloca o nhoque ferver. O molho da sua preferência pode ser um molho bolonhesa feito com carne moída, um molho de carne, um molho de legumes para quem não come carne. Eu sugiro o molho de frango, que nem eu falei, que frango com o aipim é uma combinação perfeita. Ou então uma manteiga de sálvia, algo assim. Molho de queijo, o que vocês preferirem. O que eu queria deixar era a dica de como fazer e armazenar. E para você que vende, guarda nos saquinhos, com o peso, com uma etiqueta com a data de fabricação, com a validade, tudo certinho. Que a pessoa que compra, com certeza vai valorizar esses detalhes. Então agora eu vou levar para o freezer para congelar. Eu até coloquei aqui num refratário de vidro, mas sempre que vocês congelarem, colocam num alumínio, que é bem mais rápido. Alumínio, inox, até o plástico. O vidro demora mais. Vou colocar num alumínio e depois eu volto para mostrar para vocês.
Antes que eu esqueça, eu utilizei 300 gramas de amido, tá, pessoal? Sobrou 100 gramas. Então, para 800 gramas de aipim, eu utilizei 300 gramas. Agora sim, então, vou colocar lá no freezer, ó. Coloquei numa assadeira de alumínio, que ela fica bem mais fácil, bem mais rápido para congelar, tá bom? E aqui os nossos nhoques já endureceram, congelaram. Aí a gente faz porções de acordo com o tamanho da sua família. 400 gramas, 500 gramas, como você preferir. Mantenho congelado, agora volta para o freezer, até o momento que for cozinhar. Então, vocês viram que é simples, é fácil, é uma renda fácil para fazer. Você que faz massas para vender ou que vende algum outro tipo de produto, é uma boa ideia. Você que quer outras receitas de nhoque, no canal Sobrevivência e Terapia, você vai encontrar várias receitas. Por hoje era isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado a você que se inscreveu em nosso canal ou que está nos seguindo na página. Ficam todos com Deus e até a próxima receita.